Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Adelzira Cabral Freire nasceu no sítio Riacho do Meio, município de Pau dos Ferros, no dia 19 de fevereiro de 1920. Filha de Pedro Alves Cabral e Antônia Neri Cabral. Adelzira, ainda criança, demonstrou interesse em estudar para ser professora. Aluna aplicada, teve a felicidade de, aos 14 anos de idade, migrar para Mossoró com a família, que buscava melhores oportunidades, principalmente para as filhas mulheres. Em Mossoró, Adelzira se formou na escola normal. Com diploma de professora, passou a residir em Upanema, onde lecionou durante 7 anos. Em Upanema, conheceu João Francisco Freire Sobrinho, o Juca Freire, com quem se casou. O casal teve 10 filhos, dos quais sobrevivem 8. No início da década de 50, Juca Freire e Adelzira fixaram residência em Mossoró, onde Juca se tornou um próspero comerciante e fazendeiro, e Adelzira foi promovida a diretora de escola pública. Em Mossoró, o casal passou a ter uma intensa vida social, frequentando as festas e os clubes da moda da época, conciliando a vida de dona de casa e diretora da Escola Estadual Cônego Estevão Dantas, no bairro Alto da Conceição. Adelzira tem a felicidade de ver todos os seus filhos formados em universidades. Aposentada e viúva, morando com a filha Antônia Jerusa, Adelzira ainda mantém o hábito da leitura e frequenta os movimentos de apostolado da oração da Igreja do Coração de Jesus. Esta entrevista foi gravada no dia 29 de abril de 2006, em sua residência, no centro de Mossoró, e contou com a participação dos filhos José Hélio, Gisélia e João Bosco. Dona Adelzira, que durante muitos anos mora em Mossoró, serviu como professora, educadora, mãe. Então estamos fazendo essa gravação aqui diretamente da sua residência, com a sua família, que também é a minha família. Conosco nesse primeiro bloco, José Hélio Cabral Freire. Depois outros filhos estarão aqui conosco também conversando. Dona Adelzira, inicialmente eu pergunto à senhora sobre sua infância, Dona Adelzira. Eu nasci em Pau dos Ferros, no dia 19 de fevereiro de 1920, mas não fiquei morando na cidade. Meus pais moravam num sítio chamado Riacho do Meio, e ficava, digamos, Pau dos Ferros era de um lado, aí tinha o açude, 25 de março, depois tinha esse sítio. Ora, lá não era só nós que morávamos, tinha outros moradores, mas as casas eram distanciadas uma da outra. Sim. Até qual idade em Pau dos Ferros? Até 14 anos, quando a gente se transferiu aqui para Mossoró. E lá a senhora iniciou seus estudos? Naquele tempo, já com 14 anos, começavam as aulas? Já tinha estudo? Não, eu comecei a estudar em casa, com a minha irmã Maria, mais velha. Com ela aprendi a ler, aprendi a descobrir como é que se aprendia a ler as palavras, era juntando aqueles pedacinhos, aí formava a palavra. E eu tenho na lembrança que a primeira palavra que eu li foi república, assim, sozinha. Uhum. Meu irmão chegou lá em Pau dos Ferros, lá no Riacho do Meio, e daqui de Mossoró, levando jornais. Justamente esse jornal era a República. E eu
peguei logo um jornal e fiquei lendo. Fiquei lendo não, fazendo que estava lendo, querendo ler. Aí, inesperadamente, eu li esse nome República. Quer dizer, dona Delzira, que naquele tempo se aprendia a ler com professores em casa? Eu aprendi com minha irmã. Ah, tá. Com 5 anos eu sabia ler. Ela ensinava em casa, porque também, como hoje, naquele tempo, eu só entrava em escola pública com 7 anos. E só com 7 anos é que eu me matriculei no grupo escolar Joaquim Corrêa, da cidade de Pau dos Ferros, onde fiz todo o meu curso primário, terminando com 10 anos. Depois desse tempo, permaneci ainda nesse tempo eu já morava em Pau dos Ferros mesmo. Meu pai tinha adquirido uma casa para a gente vir morar lá, porque era muito difícil do Rio do Meio ir a Pau dos Ferros, porque tinha que ser ou rodeando o açude ou então atravessar de canoa, porque era muito, acho perigoso, eu posso dizer. Longe até certo ponto, até né? certo ponto. Aí quando eu me matriculei no Joaquim Corrêa, todos os dias eu vinha à escola, mas vinha atravessando esse açude de canoa. A canoa eu vinha com minha irmã, uma irmã minha mais velha, e a pessoa que dirigia a canoa, que remava, né? Perigoso até, mas a gente tinha que fazer isso, não aprendi a ler. Tinha que ir para a escola, para o grupo escolar. Aí nesse grupo escolar, como eu já disse, só saí quando terminei o estudo primário. Aí fiquei estudando particular, porque eu tinha um sonho da minha vida, desde criança, eu pensava muito em ser professora. Então, quando eu terminei os estudos do curso primário, no Joaquim Corrêa, aí fiquei estudando particular. Pagava aqueles professores e eu queria me aprimorar mais nos meus estudos. Aí fiquei lá, fiquei estudando para estudar particular, para aprender mais. Mas quando foi em 1934, meus pais vieram morar aqui em Mossoró. Fale um pouquinho também de seu Pedro. Milton, meus pais eram pessoas simples, porém boas pessoas, eram muito cuidadosos, trabalhadores, cumpridores dos deveres. Meu pai casou-se em 1901 com 22 anos. Nesse tempo ele tocava sanfona. Que festas não, porque geralmente era baile, tocava em festa de casamento, outras festas que era chamado também para tocar. Mas depois que eu me entendi, e dos 5 anos para cá, eu me lembro do que se passava comigo. Meu pai não tocava mais, ele tinha sanfona, mas era guardado em casa, tocava somente como lazer. Ou então para não esquecer o que tinha tocado tanto já na vida. Aí quando eu comecei a ter entendimento, discernimento, meu pai era agricultor e criador. Criava ovinos, caprinos, gado também, mas era a criação de suínos. Eu me lembro, eram uns porcos tão grandes, muito bem tratados. Ele engordava, fazia aquela engorda e depois vendia. No tempo então ele plantava, tinha as pessoas que trabalhavam com ele. Agora ele sempre teve muito cuidado de ensinar, botar as mulheres na escola. Os homens nesse tempo só tinha 2 lá com ele, que era Eliseu e Odílio. Ele aproveitava os 2 homens para ajudá-lo nesse trabalho de agricultura. Eles eram alfabetizados, dona o pai teve cuidado de ensinar todos os filhos a ler. E eles também tinham um pouquinho de conhecimento da leitura? Tem. Muito cedo, Chico Cabral e Cirilo vieram para Mossoró. Eles se empregaram na firma Alfredo Fernandes e Companhia, e Eliseu veio depois. Era bancário, era do Banco do Brasil. Quer dizer, que em 1934, quando ele veio para Mossoró, já fazia uns bons anos que Chico Cabral e Cirilo e Eliseu moravam em Mossoró. E com meu pai só tinha Odílio, que ajudava no trabalho dele
tanto na agricultura como na criação dos animais. E na época já tinha sido abolida a palmatória ou a palmatória existia naquele tempo? Não, vizinho, pertinho lá de casa, tinha uma senhora que ensinava a crianças e adolescentes. Ela usava palmatória. Às vezes, por curiosidade, especialmente nos dias de sábado, que era o dia que ia fazer um apanhado do que os alunos tinham aprendido, eu pedi à mamãe para ir olhar, ir lá na escola. Mas era um tipo de curiosidade minha, que eu não gostava daquilo. Chegava lá, viu aqueles alunos, um perguntava ao outro. Se o outro não soubesse responder a pergunta, então ele usava a palmatória. E às vezes usava assim com muita raiva, sei não, com aquele prazer de dar. O pobre estirava a mão, recebia aquele... Mas eu nunca frequentei essas escolas, não. Eu ia lá por curiosidade. Mas eu me lembro dessa escola lá, dessa professora, eu me lembro da professora. Ela ensinava tanto a criança como a adolescentes. Ela usava palmatória. E quando eu perguntava a um aluno e outro que nenhum respondia, então quem usava a palmatória era a própria professora. Aí é que eu achava assim um absurdo, uma barbaridade, sei não. Deus me livre, nunca apanhei de palmatória. Não é tanto assim. Agora vi aula de palmatória. É. E quando veio para Mossoró, já era uso convencional a palmatória? Não. Existia? Aqui quando a senhora chegou, já existia também a palmatória? Não, aqui não, nunca vi não. Não, né? Não. Naquele Mossoró, tempo não. já não tinha mais, né? A minha mãezinha, a Delzira, é uma pessoa que eu mais admiro nessa terra. Tive uma grande alegria com ela quando entreguei uma comenda a Dom Mariano Manzana, junto a ela, conduzindo-a até o altar. E isso me gratifica bastante, me deixa muito feliz, por ter uma mãe tão corajosa, que encontra coragem nas coisas da vida. É como ela diz, a vida é para ser vivida como ela é. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Dona Delzira, conversando mais um pouco, a vinda da senhora de Pau dos Ferros para Mossoró foi essencialmente para estudar. Foi. E a senhora aqui em Mossoró estudou onde? Na escola normal. A escola normal naquele momento era o quê? Era uma escola de segundo grau? Era uma escola para terminar para professores? Era uma escola de segundo grau que expedia o diploma de professora primária. E o que a senhora lembra-se da escola do segundo grau? Quer dizer, o que a senhora lembra-se da escola normal? O que marcou mais assim a senhora? A escola normal, para mim, foi muito proveitosa. Lá eu aprendi bastante, o suficiente para me colocar no magistério como uma boa professora. Então a senhora concluiu o curso. Naquele tempo, a conclusão do curso de segundo grau, quer dizer, de escola normal, era como se fosse um curso superior hoje. Era. Não é isso? É. Tinha diploma, tinha A escola festa. normal, naquele tempo, era a faculdade de Mossoró. Isso. E Dona Delzira, com esse certificado, com esse diploma e com o anel, pensou em trabalhar onde? Milton, na época que eu me diplomei, era muito difícil conseguir trabalhar como professora. Dependia de político, meu pai nunca foi político e não saía logo a nomeação, não. Então eu estudei na escola normal 1937, 1938 e 1939. No dia 3 de dezembro recebi meu diploma de professora primária. Aí em 1940 eu ficava, como se diz, fiquei em casa esperando a nomeação. Eu fui nomeada já bem pelo meio do ano, saiu uma nomeação para mim para ensinar em São Miguel de Pau dos Ferros. Aí dizia, é para lá de Pau dos Ferros. Eu disse, eu não vou, eu não tive coragem de ir, eu disse que não ia.
Depois saímos para Marcelino Vieira. Como Marcelino Vieira era mais perto, eu ainda fui até um dia a Marcelino Vieira. Aí achei aquela cidade muito pequena, muito difícil. Também não aceitei essa nomeação. Então, isso era em 1940, né? Em 1941, eu passei 3 meses em Almino Afonso. Quando foi em 1942, por intermédio de meu irmão Chico Cabral e de Manuel Reginaldo da Rocha, que era um chefe representando a cidade de Upanema, e ambos trabalhavam na firma Frei Fernando e Companhia, um dia Chico Cabral chegou e disse assim: Adelzira, tem um amigo meu que mora em Upanema e me mandou um convite, me fez um convite de mandar você. Eu disse: você era diplomada, estava precisando de uma escola para trabalhar, e ele me orientou que eu levasse você para Upanema, que a casa dele estava também à sua disposição para morar lá. Então, em março de 1942, eu fui para Upanema. Assumi uma 4ª série lá. Era quase todos os adolescentes. Até que eu tenho uma lembrança de alguns nomes desses alunos. O compadre Mário foi um que foi meu aluno. É? É, foi. Eu não cheguei a ser aluno da senhora, dona Adelzira, mas a senhora foi diretora do colégio. Foi. Que era o educandário, que era a escola Alfredo Simonetti. É, porque era professora e ao mesmo tempo respondia como diretora. Diretora. É. Ô mãe, eu queria fazer uma pergunta. A senhora falou aí de lembranças em relação aos seus alunos, né? Lembrou inclusive do tio Mário. Mas voltando um pouco à escola normal, quem eram as suas colegas de turma, quem eram os professores? Meus professores eram professores que sabiam muito, ensinavam muito bem, eram professores. Foi professor português, eu estudei com o professor Alfredo Simonetti. Aliás, era o pai de Monsenhor Simonetti. Américo. De Monsenhor Américo. O professor de Moral e Cívica era Dr. Mário Negócio de Almeida e Silva, advogado. O professor de Educação Física era Raimundo Nonato da Silva, que aliás se tornou um grande escritor, né? Escreveu muito sobre Mossoró. Tem muitos livros que Raimundo Nonato escreveu sobre Mossoró. Naquele tempo não se estudava inglês, era francês. Tive como colegas Maria Pessoa de Sena, Ilnado Nascimento, Macária Medeiros, Alice Freire, Karina Almeida. Quem era o irmão, então, que oferecia essa possibilidade da senhora ter os professores particulares? É Cirilo, porque quando a gente veio para Mossoró, Cirilo já sabia que ia custear as minhas despesas de estudo na escola normal. Era ele quem, como o Chico Cabral se responsabilizou por Guiomar e Inalda. Aliás, elas começaram internas no Colégio das Freiras, logo em 1935, que nós chegamos no final de 34, em 35 eu ainda passei em Riacho Grande, na fazenda. Porque quando a gente veio aqui para Mossoró, já sabíamos, meu pai já tinha se preparado para vir, porque com uns meses antes, Chico Cabral falou para ele que estava com vontade de comprar uma fazenda aqui perto de Mossoró, e como ele vivia de agricultura e de criação de animais, ele ia tomar conta. Então a gente já veio sabendo que vinha morar nessa fazenda. Aí em 1900, Riacho Grande. Riacho Grande. Hoje é Riacho Grande. Quando a gente veio era a Fazenda São Pedro. Dona Adelzira, a senhora de Upanema foi para Patu. Patu, sim. Foi porque a senhora mesma quis? A senhora Não, pediu? quando foi uma surpresa a minha transferência para lá. Mas a gente aceitou, o Juca aceitou de bom grado, não fez movimento nenhum com isso e fomos para Patu. Mas Juca fez muitos amigos lá, entre eles se tornou muito amigo de Lauro Maia, que era irmão de Dr. Lavoisier Maia, que morava aqui em Mossoró, casado com Dona 13M. Aliás, o meu encontro com o Juca foi até uma coisa interessante.
porque quando eu cheguei lá, eu não saía, vivia muito em casa. Mas às vezes me encontrava com o Juca assim pela rua, ele ia indo para casa da irmã, tomar um café. Ele era simpático, gostava de dar um bom dia muito alegre, isso tudo, mas não tinha conversa nenhuma com ele. Aí um dia, para minha surpresa, seu Manel Reginaldo chegou e disse: Dona Adelzira, hoje a senhora já conheceu aqui na cidade um rapaz chamado Juca Freire? Eu disse: já, seu Manel. O que está vendo? Ele disse: não, é porque hoje eu recebi um pedido dele. Ele me pediu para frequentar a minha casa porque quer começar um namoro com a professora. O que a senhora diz? Agora, eu não quero nem saber o que a senhora vai dizer, porque eu já dei a permissão, mas botei umas condições para ele. Ele tem que vir aqui em casa somente 3 ou 4 vezes na semana, e o horário é um horário restrito entre 7 e 9 horas da noite. Mas eu lhe aconselho que não perca a oportunidade. Se trata de uma pessoa de bons precedentes, muito bem relacionada na cidade, tem uma família muito estruturada, e quanto a seus irmãos, deixe comigo que eu falo com eles. Eu aconselho até que a senhora tenha muito cuidado, porque essas alturas deve ter muita moça aqui em Ipanema querendo Juca Freire. Era um partido na época. Era um partido ele, era um partidão, viu? Aí, mais francamente, existia mesmo essas moças upanemenses que queriam ele, mas ele me preferiu, chegou no casamento, né? E passou muito tempo namorando, dona Adelzira? Não, foi só uns 2 anos. Me casei em dezembro de 44. Só voltando um pouquinho aqui para memorizar. Quem era também professora? Era somente a senhora em Ipanema, não? Não, quando eu cheguei lá tinha Vitalina Falcão. Depois foi Nerice Gonçalves. Essa E, foi minha aliás, professora. Nerice veio por intermédio de uma Bonita. pessoa da família, né? Foi, Nerice Gonçalves. né? Eu lembro-me bem que Ipanema naquela época teve um momento em que as professoras todas saíram de Ipanema. A senhora foi transferida, outra professora foi transferida. Foi. E nós que éramos estudantes lá, eu, Josafá e outros da nossa época, ficamos sem escola em Ipanema. Foi, porque... Durante uns 3 anos. Você vê como era a política naquela época, né? Então, um governo, quando perdia, na época quem assumiu o governo foi de Serra Rosário. De Serra Rosário. 1950. Eu fui transferida de Serra Rosário. Aí a senhora foi transferida para Patu, outra professora que tinha lá, que eu não recordo o nome, também foi transferida, e nós ficamos sem aula durante muitos meses. Muitos meses, porque não Até que João Melo, ele colocou uma professora como particular e nós, estudantes, começamos a frequentar a residência dela. Quer dizer, teve esse episódio. Eu lembro-me bem, quando a senhora saiu de Ipanema, ficou esse vácuo muito grande em Ipanema. Mas nós vamos já conversar, dona Adelzira, com a senhora sobre o casamento, sobre filhos e logo mais a sequência da senhora. Mossoró de todos os tempos. Daqui a pouco, mais um bloco com dona Adelzira Cabral Freire. Algo que me marcou até hoje e bastante engraçado foi na posse de Sarney, em que nós tínhamos o costume, todos os primos da próxima à minha idade, de colocar as almofadas no chão da sala e deixava o corpo estendido, apoiava a cabeça nas almofadas e deixava o corpo estendido no chão geladinho da sala. E ficávamos ali brincando, jogando travesseiros e almofada uns nos outros. E nessa brincadeira eu sei que estávamos assistindo a posse de Sarney, vovó chega na sala, senta e com nossas brincadeiras ela não consegue prestar atenção. Então ela se vira para a gente e diz: fica quieto, menino, presta atenção a isso, que isso é fato histórico. Então até hoje esse fato ficou na minha memória, porque realmente foi graças a esse ensinamento dela que isso ficou registrado e foi bastante importante depois para a minha vida pessoal, profissional, que foi com isso, caiu em provas de vestibular e até hoje eu tenho isso registrado em mente.
Conosco também a filha Gisélia Cabral Freire, que está aqui também conosco. Dona Delzira, vamos conversar um pouco sobre o casamento da senhora. O casamento se deu em Upanema? Não, foi em Mossoró. 16 horas, a residência de meus pais foi o civil. Quem foi o juiz foi o doutor José Fernandes Vieira. E às 17 horas, na Catedral de Santa Luzia, o religioso pelo padre Luiz Mota. No mesmo dia que a gente casou, viajamos para Upanema. Passamos no Poré, na casa de seu Chico Freire, o pai de Juca, houve um jantar para familiares. Poucas pessoas, eram só mesmo os familiares. A noiva não se trajava para casar como são hoje, não? No ano que eu me casei, aqui em Mossoró, tinha começado um costume de não ter, as noivas não casarem em traje de noiva. Não usava véu, não usava grinalda, o vestido era de cor. Me lembro bem, o meu vestido foi róseo. Isso. Era um vestido, é verdade, e era com mais detalhes, né? Um vestido mais bonito, mas que era simplesmente comum, um vestido comum mesmo. E os primeiros filhos em Upanema também? Nasceram os meus primeiros filhos, 4 nasceram em Upanema. Zilda Maria, Zilene, José Hélio e Gisélia, em Upanema. Aí aqui em Mossoró nasceu João Bosco, José Mário, Jerusa e Rosana. Dona Delzira, a senhora quando veio para Mossoró, então as crianças também, evidentemente, todos ainda crianças. Todas crianças. E, consequentemente, a sua fonte de formação como educadora orientou para que todos estudassem. Todos estudaram. E chegaram todos a concluir curso superior? Todos concluíram o curso superior. José se formou em medicina, Zilda Maria e Jerusa, pedagogia, Gisélia, economia, Zilene, assistência social, e Rosana, educação física. E 2 engenheiros, João Bosco e José Mário. A respeito da Dona Delzira mãe, Dona Delzira que instruiu, como é que você faz essa leitura? Como era ela em termos de... Eu acho, mãe, assim, como minha mãe é difícil encontrar outra. Talvez ela, por essa visão, que eu acho que a mamãe sempre teve assim, uma visão muito ao tempo dela, bem à frente. E ela nos criou assim, dando liberdade. Era uma liberdade que a gente tinha liberdade, não era uma liberdade vigiada, mas ao mesmo tempo ela dava a oportunidade a gente de a gente mostrar, de ser nós mesmos e saber as iniciativas. as iniciativas, de escolher o que queria fazer, o que não devia fazer. Ela sempre nos deu essa liberdade. E eu acho que todos nós não temos assim, o que queixar da maneira que elas nos criou. Tanto ela como o papai nos orientou muito bem. Eu acho que isso ficou marcado na gente e tentamos sempre passar isso para os nossos filhos, né? E os netos também, Dona Delzira. A senhora tem quantos netos? Tenho 19 netos dos meus filhos. E Carminha, que foi criada, bem dizer, aqui em casa, eu considero até como uma filha de criação, ela chegou aqui muito nova. Então são 21 netos. Eu tenho 2 bisnetas. Aliás, são as netas, né? Que é Bianca e Maria Luísa. Tem uma passagem da minha vida que foi muito marcante para mim. Me lembro hoje que eu sentado numa cadeira aí e começou a chegar os netos e se sentar nessa sala. Já não tinha mais se sentar, já estavam sentados pelo chão, aí daí já estava perto do almoço. Aí a Andréa falou: vovó, a senhora está se lembrando que está chegando o dia da avó? Estou, quer dizer que a senhora está se lembrando que tem esse dia? Eu digo, sei, é dia 26. Aí depois nós vamos lhe fazer uma surpresa. Nós, seus netos, nos lembramos de escrever um livro sobre a senhora. Cada um fez uma crônica e o livro já foi editado. Então aquele momento foi muito especial para mim. Como é o dia a dia da senhora hoje, Dona Delzira?
Sempre meu dia a dia é começado por minhas orações. Incluo as pessoas, eu tenho a obrigação de orar por eles, especialmente meus filhos. Que meus filhos se casaram, mas não houve mudança, digamos, e não houve ausência de filhos. Porque às vezes a pessoa, muita gente diz assim, não, casaram, estão para lá, não tenho nada. Não, aqui em casa foi diferente. Nossos filhos se casaram, nossas filhas, e foi crescer o número de filhos. Porque sempre, tanto eu quanto o Juca, consideramos os genros filhos e as noras filhas também. Quando a senhora já veio de Patu, a senhora ensinou em vários educandários em Mossoró. Aqui mesmo no Alto da Conceição, tem um educandário que a senhora ensinou, não foi? Foi diretora? E fui diretora lá. Foi em 1953, eu comecei a ensinar no Estevão Dantas. Como professora de classe, eu devo ter passado de 8 a 10 anos. Aí passei a ser auxiliar da diretora, auxiliar de direção, nomeada. E em 1967 fui nomeada diretora e fiquei nesse cargo até 1976, quando me aposentei. Atualmente a senhora me parece que tem uma vida mais assim de leitura, mas também religiosa. Mas nós vamos conversar daqui a pouco sobre esse assunto, Dona Delzira. Aqui na Diocese de Mossoró, nós encontramos uma senhora que assimilou, que sentiu a importância deste trabalho religioso e há mais de 50 anos que ela se dedica, então, ao chamado apostolado da oração. E começou na cidade de Upanema, em 1948. Então, Dona Adelzira, ela, com todo o empenho, ela sempre mobilizou as pessoas para se unirem em grupo de oração, em torno de um trabalho tão bonito que começou, as chamadas essas primeiras sextas-feiras do mês, com orações, com as comunhões, com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, procurando viver com os irmãos o amor que Cristo havia pregado e dado um belíssimo exemplo. Dona Adelzira viveu esse espírito de oração e de amor muito grande na sua família, a começar de sua família e se estendendo também para com outras pessoas. Basta observarmos a maneira como ela sempre trata as pessoas. De modo que o apostolado da oração da Paróquia Santa Luzia, que tem a sua sede hoje no Santuário do Coração de Jesus, porque esse santuário hoje pertence à Paróquia de Santa Luzia, e nós encontramos aí um exemplo de pessoa dedicada, pessoa fiel, pessoa que vibra com o trabalho que realiza. De modo que nós só nos temos que alegrar e pedir a Deus que por muitos anos ainda conserve em nosso meio, conserve entre nós a sua pessoa e ela possa dar essa contribuição, essa participação como fruto não só do seu conhecimento, mas de sua própria vivência do Espírito cristão. É uma alegria muito grande para o apostolado da oração ter entre seus membros, e de modo especial na sua diretoria, a pessoa de Dona Adelzira. Este bloco contando também com o filho, nosso amigo João Bosco Cabral Freire. Dona Adelzira, vamos conversar um pouco sobre a parte social. A senhora hoje em Mossoró, limitando-se a receber filhos, netos, genros, bisnetos, mas também lendo, mas também com sua vida religiosa. Conte-nos um pouquinho como é que está essa sua caminhada por aqui no momento. Então é o seguinte, sempre eu gostei de ler e hoje ainda continuo lendo. Sempre que vem um livro às minhas mãos, eu leio jornal, leio revistas,
eu sempre leio constantemente. Eu tenho em mãos o Mensageiro, que é uma revista do Apostolado da Oração, o Mensageiro do Coração de Jesus, numa tiragem muito grande no Brasil, já com mais de 100 anos de edição. E leio Época, Veja, assisto televisão. A senhora hoje faz parte do Apostolado da Oração? Faço parte do Apostolado da Oração. A Apostolado da Oração aqui em Mossoró mais ou menos, eu digo em poucas e ligeiras palavras, como eu já disse, é uma associação maior que existe em religião, é a Apostolado da Oração. E eu faço parte dessa associação há mais de 50 anos. Tenho uma diretoria. A associação é formada de associados e de zeladores. No Brasil, o número de associados da Apostolado da Oração é de 8 a 9 milhões de associados. Agora, mas tem também os zeladores do Coração de Jesus. Os zeladores do Coração de Jesus são pessoas que têm são mais ligadas ao trabalho de missionária, de ação. Porque a Apostolado da Oração quer dizer ação, oração e oração. E muita gente pensa que só é oração, não tem ação também. Dona Adelzira, conversando um pouquinho sobre a época da senhora casada, morando em Mossoró, a Mossoró daquele período, a Mossoró que tinha o que nós chamamos de clubes sociais, cronistas sociais, misses. Vamos conversar um pouco sobre isso. O que é que a senhora nos fala sobre aquele momento? A senhora gostava de festa? Juca gostava de festa? Juca gostava de festa. Começou em festa desde adolescente. E quando nós chegamos aqui em Mossoró, como ele era muito amigo de Jaci Leite, ele nos aconselhou e nos levou a participar dos clubes. Naquele tempo era a CDP e Ipiranga. Então a gente fazia parte constante das festas desses dois clubes. Foi um período muito grande de festa, porque especialmente os carnavais, e eu não gostava de perder carnaval. Começamos no primeiro carnaval em 55 e também acompanhando as festas. Até 1968, nós participamos do Carnaval de Mossoró. Quando eu frequentava a CDP com Juca, nós tínhamos um círculo de amigos muito grande. Dentre eles eu posso citar no momento Raimundo Gugel, que era conhecido como Bibiu. Ele era o diretor, o gerente da Casa Bancária S. Gugel, que ficava na Vicente Saboia. Também frequentávamos essas festas com vários casais, dentre eles Luiz Ludugero e sua esposa Lilia. José Maria Brasil, Marisa. Ela é filha de Geraldo Monte e de Celcina Ferreira. Também outro casal que é Titico Brasil e Guia. Guia, filha de Raimundo Juvim de Oliveira. Doutor César Alencar, Salete. Doutor Zé Mário Gugel, Eve Mota. Aliás, eu queria ressaltar de que doutor César e doutor Zé Mário eram médicos, mas amicíssimos de Juca, e não foi só uma vez, que precisando de alguém doendo aqui em casa. Juca dava um telefonema pedindo para eles virem até aqui em casa, e eles vinham prontamente, um pouco tempo, eles estavam chegando para fazer a consulta. Helder Medeiros e Exilda também participavam das festas e nos acompanhavam. Joaquim Borges e Senharinha. Aí ali na CDP, nesse tempo todo que a gente passou por lá, participando de festas, eu tive a oportunidade de conhecer 2 Misses Brasil, que naquele tempo era Miss.
Hoje já não tem mais missa quase, né? O clube, a CDP, sempre fazia essas festas com as missas. E por convite da diretoria, eu conheci 2 missas Brasil aqui em Mossoró. Que, em 1957, Terezinha Morango. Em 1958, a Dalgisa Colombo. Também assisti muitos concursos de Miss na CDP. Locais? Locais, sim. A primeira Miss que ganhou foi Miss Mossoró, foi Concita Escócia. Depois, outras Misses. E também teve em termos de Miss também, houve uma promoção da CDP que chamou muita atenção, foi muito badalada dentro de Mossoró, que foi a escolha de Miss Bangu, que era em termos de Nordeste. E para essa a Miss escolhida aqui em Mossoró, Miss Bangu, foi Neuza Caminha. Ela concorreu com Hélia Macedo. Ah, mamãe, mas Hélia Macedo é irmã de Zélia e Célia, que ainda hoje são também elegantes em Mossoró? Eram 3 irmãs, Zélia, Célia e Hélia. Também foi Miss Mossoró, uma escolha muito concorrida. Elisene Jales Rosado, hoje é a esposa de Tasso Rosado. Mamãe, mas voltando às festas da CDP, que era assim um momento que eu era criança, nessa época eu não frequentava o clube. Não. Aí a senhora saía para as festas e quando voltava comentava, e isso fica na nossa lembrança. Então, naquela época, uma festa que marcava muita presença, como a senhora falou, era essas festas das missas. Eu acho, nos anos 60, eu aí já com meus 10 anos, a senhora falava, ia para essas festas e que tinha outras moças de Mossoró, que inclusive foram para Natal e venceram. A senhora lembra e pode falar de alguma delas? Pelo nome eu me lembro de Laurinete, lembro de Divalda Ferreira, que aliás era como Miss, era Miss e professora do Conde Estevão Dantas. O Estevão Dantas tinha uma Miss como professora. Foi o colégio que a senhora foi diretora? Foi diretora, ensinou muitos anos. Ensinei muitos anos. Mas a CDP promovia uma festa de muito interesse da diretoria, que tinha as madrinhas da CDP. E eu me lembro que uma madrinha que foi muito aceita foi Dilma Amaral. E nesse dia que Dilma foi eleita a madrinha da CDP, a diretoria, sei que Dilma virou uma rainha. Botaram Dilma numa cadeira e deram as 3 voltas ao redor do dance. Outra coisa também que Dilma Amaral sabia fazer muito bem era dançar frevo. E dava muita demonstração de frevo nas épocas de carnaval. Já mais recente, mas também não tão recente, a senhora teve assim uma vivência bem forte com o carnaval, que foi um bloco chamado Metralhas, da qual 2 filhos, por sinal, eu era um deles, e depois o terceiro também, Zé Hélio e Zé Mário também participaram. Eu posso até dizer que essa casa era a sede dos Metralhas, porque eles chegavam assim de 2 para 3 horas, já com a farda deles, com a fantasia deles. Aqui faziam um lanche, saíam fazendo esses assaltos em algumas residências de família e ainda tinham direito de voltar se quisesse jantar. E dormiam também. Às vezes muitos deles dormiam aqui em casa. E pela manhã tinha uma saborosa sopa para eles tomarem, além do café. Para recuperar as energias. Dona Delzira, a respeito da parte social, mais assim filantrópica, me parece que Mossoró naquela época também teve uns movimentos dessa natureza. Pessoas se uniam. Teve um movimento foi de muita importância e relevância em Mossoró, foi o das Luísa de Marilac. As Luísa de Marilac era um grupo de jovens de mais de 18 anos, precisava ter 18 anos para entrar no grupo de Marilac, das Luísas. E elas faziam um trabalho em benefício do abrigo Amantino Câmara. Eu me lembro bem de fazia parte das Luísas, Jandira Hipólito, Lúcia Escócia,
Albaniza Vitor, que é da 12 anos, Elione Filgueira, Joaninha Costa. Aliás, até me falaram que as mais atuantes eram Joaninha Costa, Jandira e Luci Escócia. Sobre a Mossoró que nós estamos vendo hoje, a senhora teria assim uma forma de fazer uma leitura dessa realidade? O que a senhora pode nos brindar com uma comparação? Milton, eu acho assim, era muito Mossoró hoje, está muito adiantada, é muito diferente morar hoje em Mossoró para aquela época. A gente tem de tudo em Mossoró. Só o que eu acho que não vai muito bem é a educação em Mossoró. Não tem muita... Por que, dona Delcina? Naquele tempo, eu acho que os alunos eram mais, sei lá, mais responsáveis. Os professores também ensinavam mais. Sei não, eu não sei se está certo. Mas pode até dizer, só porque foi professora na época atrás, está dizendo que hoje os professores... Mas professor, eu me lembro dos professores do Estevão Dantas. Até os próprios pais nos ajudavam muito. Todos os meses havia uma reunião de pais e mestres. Era muito frequentada e os pais também tinham muito interesse, ajudavam até na educação dos filhos, assim, na aprendizagem. Logo, eu posso dizer até que os alunos do Estevão Dantas eram uma classe média, mas não era tão baixa. Era uma classe média alta. É tanto que do Estevão Dantas saíram muitos médicos. Eu me lembro, porque não estou bem lembrada agora de quantos médicos estudaram ali no Estevão Dantas. E depois, eram alunos do Estevão Dantas que aprendiam, também as professoras ajudavam. Cada qual que queria que fosse melhor a sua classe, aprendesse mais a sua classe. Quando eu fui diretora do Estevão Dantas, uma coisa muito especial que fez com que a minha gestão fosse elogiada e tivesse sucesso foi as reuniões de pais e mestres, porque eu tinha sempre o cuidado de convidar pessoas capacitadas para fazer palestra. Dentre essas pessoas eu posso citar Dr. Edgardo e Guia. Guia, desde aí, ficou muito minha amiga e onde quer que eu esteja, ela vem me abraçar, me desejar muita paz, muita felicidade e com muito carinho mostra que tem grande afeto por mim. Me dê só uma palavrinha sobre Juca Freire. Milton, Juca Freire foi uma pessoa assim, muito importante na minha vida. Foi um homem de muita responsabilidade no trabalho. Eu achava até que ele trabalhou demais, devia ter trabalhado menos. Mas era o lazer dele era trabalho. Trabalho. Foi comerciante? Foi comerciante, viajou muito. Começou viajando em 1948, me fez uma surpresa muito grande quando chegou Isadelzira. Vou vender a padaria e comprei um caminhão, já estou com o caminhão. Ele me deu, você vai andar de caminhão, vou. Aí foi ser caminhoneiro, a primeira viagem que fez foi para o Crato, no Ceará. Daí possivelmente ele conheceu todas as cidades do Ceará. Viajou pelo Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco. Uma viagem foi até Alagoas e para acabar de completar a sua aventura, ele em 1954 foi no Rio de Janeiro. Mas essa viagem não foi tanto, porque ele era comerciante em cima do caminhão. Mas essa viagem que ele fez ao Rio foi mais para conhecer o sul do país. E ele tinha muita vontade de conhecer o Rio de Janeiro. Quer dizer, que Juca foi um homem que conheceu muitas cidades, muito Brasil, muita coisa do Brasil. Uhum. Viajou bastante. Ele conhecia muito.
Um excelente pai, um excelente esposo, dona Adelzira. Muito bom pai. Muito bem. Era meio dos meninos. Ele fazia muita recomendação. Ele queria muito, tinha muito medo. Medo não, às vezes ele dizia, só me lembra, Adelzira, quando esses meninos crescerem, quando forem cidadãos, adultos, não ter a capacidade de ser bom cidadão, bom cristão e bom profissional. Eu acho que a gente conseguiu. Muito bem, dona Adelzira. Muito bem, parabéns. Gostaria de colocar mais alguma expressão? A senhora gostaria de fechar o programa fazendo alguma colocação, algum ponto que a senhora queira acrescentar? Eu queria dar uma palavra de otimismo, de paciência, coragem, ter muito amor no coração, porque só com amor no coração a gente pode vencer e pode viver em paz. Mãe, eu hoje vivo da semente que você plantou e faço uso dos princípios que me ensinou. Mesmo adulto, te escuto nas horas difíceis, eu venho te procurar. Tu és o meu porto seguro, a minha raiz. Te ter como mãe é um orgulho, eu sou tão feliz por ter você em mim. Mãe, tu és o meu anjo da guarda, te trago no peito. Tu és a palavra mais doce, o amor mais perfeito. Te devo a vida, mãezinha querida, te amo demais. Oh mãe, queria poder expressar todo o meu sentimento. Queria um afago em teu colo a todo momento. Te beijar e dizer como eu amo você. Obrigado, mamãe. Obrigado, mamãe. Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis.